Vamos para a palavra de Deus. É 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. A segunda parte do versículo 30. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. De novo, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Fecha os meus olhos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Bom, honrarei aqueles que me honram. Princípio de honra. A honra é a chave essencial que nos leva no céu. E é simples. Se você quer ser honrado, você tem que honrar. Honrar a Deus, honrar as autoridades. Foi ministrado pelo pastor Josimar na sexta-feira, a respeito de honra às autoridades constituídas por Deus, honrar o próximo, ao teu irmão, honrar os líderes familiares. O nosso tema de hoje, honrando os líderes familiares. Honra quer dizer respeito, referência, valorização, consideração. Desonra é desrespeito, irreverência, desvalorização e desconsideração. A honra, ela sempre é acompanhada de recompensa. Quando Deus fala, eu honrarei, Ele está dando honra. A quem? Aqueles que me honram. A recompensa. Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus que gosta, que ama recompensar, que ama dar presentes e que ama trazer os seus filhos, coroar os seus filhos de honras e de glórias também. A recompensa, ela é dada para nós aqui na terra. Quando nós honramos um líder, quando nós honramos o pastor, quando nós honramos as autoridades, Deus dá recompensa aqui na terra e no céu. Você começa a usufruir a honra aqui na terra. Amém? Nós vivemos uma cultura da desonra aí no mundo. A cultura da desonra, ela foi trazida por Satanás. Lá no céu ele já quis desonrar a Deus, já arrebanhou 1/3 dos anjos, já quis ser mais do que Deus. E Deus diz assim, fora daqui. Mas Satanás veio para rodear a terra. A Bíblia diz isso. E ele foi infiltrando na sociedade princípios de desonra. E hoje vemos isso muito aflorado aí no mundo, né? Com o desenvolvimento da tecnologia, nós sabemos que várias notícias há um tempo só. Os noticiários estão aí, a internet e tantos outros meios de comunicação. Nós vemos vandalismo, os próprios adolescentes que usam transporte para ir para a escola, vi esse noticiário esta semana, eles mesmos depredaram. Eles mesmos na escola não respeitam professores, não respeitam ninguém. Parece, essas coisas realmente no passado era difícil ver. Mas, no entanto, outras coisas graves aconteciam no meio da família. Há uns 40, 50 anos, há uns 30 anos. O chefe da família, o pai, que tinha por obrigação de cuidar dos seus filhos, estuprava os seus filhos. Nós sabemos de casos e casos desse jeito. E ficava tudo escondido dentro da família, né? Adultérios, prostituições, ficavam escondidos dentro da família.
E eu faço uma pergunta: a igreja também a gente encontra princípios de desonra, cultura da desonra dentro da igreja? Sim. Por quê? Muitos de nós viemos do mundo. A cultura da desonra está impregnada nas pessoas. Elas fazem coisas erradas e pensam que está certo. Principalmente aí em alguns meios de comunicação, de comunicações. O que acontece? Um dia está com o marido, um artista aí, né? Um dia está com o marido, outro dia está com outro. E pensa que é assim, que está tudo bem. No entanto, irmãos, o princípio da honra, ela entra na igreja porque nós éramos do mundo. No mundo. E viemos para a igreja. Não é assim? E viemos cheios de manias, cheios de defeitos, para dentro da igreja. Aí nós encontramos, sim. Nós encontramos invejas, contendas. Por quê? Porque viemos do mundo. E às vezes a pessoa está na igreja há muitos anos, e resistem à cultura de Deus, que está na Bíblia. Resistem. Falam ainda palavrões, são envolvidas em vários vícios, né? E a gente encontra, a igreja, a gente sofre um processo de santificação. A palavra, ela tem que entrar e a pessoa mudar. E às vezes para alguns é de forma rápida e de outros de forma bem lenta. Bem lenta. E a desonra e a honra pode ser realizada por atos, palavras, gestos e tantas coisas mais. Pensamentos também. A pessoa honra e desonra uma pessoa pelo pensamento. Quem é que segura o pensamento de uma pessoa? Entenderam, irmãos? Gestos. Às vezes o pai fala com o filho, aí o filho... para de falar. Chega. Desrespeito. Faz gestos, né? Bate o pé. Pai fala, pá, bate a porta. Eu creio que não acontece na casa de ninguém daqui, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é? Honram e desonram. E quando a gente honra, a gente recebe bênção. E quando a gente desonra, recebe maldição. E é por isso que muitas pessoas ficam um longo tempo na igreja, na mesma situação. Aí chega um mais novato, né? Um mais novato, e passa na frente daquela pessoa. Por quê? Por causa do princípio da honra. Mas às vezes ninguém sabe, está aqui na igreja, está uma bênção. Mas em casa está maltratando a mulher, que tinha que cuidar da mulher, maltrata. Sai daqui na porta da igreja, já solta um palavrão. Perdeu tudo, toda a bênção. E nós vamos ver. Quero que os irmãos abram a Bíblia em Gênesis 49. 49. Nós vamos falar sobre honrando os líderes domésticos. E vamos começar a falar sobre a vida de Jacó. De Jacó. Amém? Cultura de honra e cultura de desonra. 49:3. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai.
ao meu leito e o desonrou. Aqui, Jacó está nos últimos momentos da sua vida. Ele chamou seus filhos e começou a profetizar sobre a vida deles, de acordo com o comportamento deles ao longo das suas vidas. Jacó estava lá no Egito. E a primeira pessoa, o filho mais velho, ele falou que aquele filho que recebeu a primogenitura naquela época era algo importante. Quem recebia a primogenitura não fez esforço nenhum, porque foi Deus que deu, é Deus que gerou aquela vida lá no céu e deu para aquela família. Ele não fez esforço nenhum e ganhou. Ele foi honrado de ser o primeiro da família. E qual era a recompensa do primogênito? Era o direito da liderança, chefia da família, dupla porção da herança paterna, o direito da bênção do concerto. Rúben, depois que ganhou, estava tudo nas mãos dele, ele perdeu. Ele perdeu. Então é possível nós ganharmos uma bênção do Senhor e depois perder. Por quê? Por causa da desonra. Muitos, é claro que nós estamos aqui para servir a Deus e o Espírito Santo distribui ministérios para cada um de nós, para servi-lo. Aí muitos pegam o seu ministério que Deus deu e depois dizem: eu não quero saber de mais nada. Eu não quero ser um líder de célula, eu não quero ser mais nada. No entanto, foi ungido aqui. Precisamos saber o poder da unção e o poder do altar. Sabe o que acontece, irmãos? É amaldiçoado. A vida não vai bem. Aquilo que Deus deu é até morrer. Ministério não tem aposentadoria. Ninguém vai lá para o INSS pedir por aposentadoria. É até morrer. É até morrer. Honra aquilo que Deus deu. Não despreze aquilo que Deus deu. Olha só. Se me desprezarem, eu vou desprezar vocês. É a palavra de Deus que diz. E mais, Deus pegou a recompensa de Rúben e deu para ajudar o outro filho. Capítulo 10. Ou melhor, versículo 10. É no mesmo capítulo. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. A ele as nações obedecerão. Então, irmãos, a recompensa de Rúben, deu para Jacó. Jacó não foi o primogênito. E é possível, irmãos, que a bênção que Deus deu para a gente, nós não honramos, está na mão de outro. É por isso que aquele, às vezes, que chega, é mais honrado do que o antigo. Porque aquele não está honrando aquilo que Deus deu. Aí Deus tira dele e dá para outro, para trabalhar. Deus dá, a pessoa está no banco. Dou para outro. Vai trabalhar, vai me servir. É assim que funciona. O princípio de honra é assim. Você não quis? Vai para outro. Tem muita gente aí com a tua bênção. É para pensar. É para pensar. Jacó estava fazendo aqui um julgamento. E isso nos lembra o julgamento que nós vamos passar, que é o julgamento de Cristo. Nós vamos passar por esse julgamento de recompensas.
O mundo passa pelo tribunal do trono branco. Está lá em Apocalipse. E aí, irmão, imagina a gente diante do Eterno, Todo-Poderoso, com a nossa bandeja. Temos tanto de recompensa que trabalhamos. Aí Jesus vai analisar se a tua recompensa realmente você vai poder usufruir. E muitos de repente vão estar com a sua bandeja vazia. Ganhou. Jesus vai falar: eu dei isso e isso e isso para você. E você perdeu. Você não honrou aquilo que eu dei. E eu não sei como vai ficar esse negócio. Só Jesus para saber naquele grande dia. Se você ler o capítulo todo 49, é desse jeito. Jacó analisando a cada um dos seus filhos, que ele conhecia muito bem, e dando honra, ou dando recompensas boas, ou tirando recompensas. De Rúben tudo já foi tirado, já foi logo tirado, né? Porque desonrou. Mas o que aconteceu com esse Rubens? Por que ele teve uma decisão dessa? Exatamente na casa do seu pai. Será que foi somente um impulso sexual, um descontrole sexual, para perder tamanha bênção? Tamanha bênção. Nós vamos analisar isso à luz da palavra de Deus. Nós vamos voltar ao versículo, ao capítulo ainda de Gênesis, capítulo 25, versículo 19. Vamos analisar a origem de toda esta situação, desta família. Diz assim, no 19 diz assim: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, também arameu. Quem escolheu Rebeca para casar com Isaque foi Abraão, através do seu servo Eliezer. Quando Eliezer chegou com Rebeca, aconteceu o seguinte: Isaque aceitou. Rebeca casou e amou Rebeca. Escolha do pai. Naquela época era assim. Isaque foi um dos melhores patriarcas na área familiar. Só que Rebeca era estéril. Isaque orou para Rebeca. A Bíblia diz, a gente lendo ali, diz o seguinte: que Isaque casou-se quando tinha 40 anos. Rebeca ficou grávida de gêmeos. E quando as crianças nasceram, Isaque tinha 60 anos, 20 anos orando. Não arrumou uma outra mulher, não arrumou uma escrava. Segundo a cultura da época, ele tinha esse direito. Mas Isaque conhecia a cultura de Deus, confiava em Deus, confiava naquele Deus que ele servia. Ele não errou, esperou 20 anos e foi pai aos 60 anos. Aquele casal teve esses filhos e daí começou a contenda familiar, né? Jacó achava que ele tinha o direito à primogenitura. Ele não aceitava que Esaú tivesse a primogenitura.
Esaú tinha um caráter mau. Caráter mau tinha Esaú. E aí, segundo os pensamentos de Jacó, o que ele fez? Eu vou fraudar, eu vou fazer um plano para tirar essa primogenitura. Que a primogenitura era muito importante. Era muito importante. E o que ele fez? Mentiu. Mentiu. Enganou. Fraudou. E tirou essa primogenitura. Esaú vendeu a primogenitura por um prato de comida. O problema de Esaú era a comida. Por um prato de lentilha. A Bíblia diz que Esaú era um profano. Era um profano. O que é um profano? É uma pessoa que recebe coisas sagradas e ela dá aquilo que recebeu, troca por coisas insignificantes. Foi o caso de Esaú. Foi o caso de Esaú. Daí, Esaú nunca seria o escolhido de Deus para administrar a família. Jacó não precisava fazer toda essa trama. Não precisava. Jacó antecipou o plano de Deus para se satisfazer. E eu quero alertar a igreja. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E às vezes há precipitações. O plano de Deus, porque já está tudo escrito, irmãos. Deus não vai lá rabiscar as coisas, não, já está escrito. O plano de Deus para nossas vidas está escrito. O que acontece? Às vezes a gente altera o plano de Deus por causa da desonra, por causa da vontade humana. É assim que eu quero. Eu vou fazer assim. Quantos casamentos desmanchados que vão terminar na justiça por causa de precipitação. Atenção, viu, jovens? Atenção. Ora a Deus. Ora a Deus. É um alerta. O plano de Deus, ele é perfeito nas nossas vidas. Só que nós temos que esperar a realização dos planos. E Jacó, ele fez tudo de uma forma que satisfez ele. E arrumou uma bela confusão em família. Uma bela confusão. Nós falamos que o casamento de Isaac e Rebeca eram perfeitos. Um casal exemplar. Deve ter dado boa criação para esses filhos. E o que aconteceu? Jacó pegou a bênção que era a mais importante, de Isaac. Isaac já estava com muita idade e ficou com a bênção. Só quando Esaú chegou e viu aquela situação, ele disse: eu vou matar Jacó. Eu vou matar Jacó. E daí nós vamos ler agora aqui o capítulo 28. Capítulo 28. Diante dessa situação, olha o líder familiar, o pai, o chefe da família, que resolvia as questões. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe uma bênção. Ele ordenou, não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e casa-se, você está lendo a Bíblia? Está aí? Casa-se com quantas mulheres? Ordenou, é uma mulher que você tem que casar, Jacó. O pai.
Honrar pai e mãe é um mandamento que se deve ser respeitado. Por quê? Ele deve ser, é muito importante. Porque Deus, quando gera, Ele escolhe um casal para criar o Filho de Deus. Ele escolhe. Então, pai e mãe, eles são representantes de Deus aqui na terra. E quando desonra pai e mãe, você está desonrando a Deus. A Deus. E que você vai receber de Deus? Aqueles que me honrarem, eu honrarei. Aqueles que me desonrarem, que me desprezarem, eu vou desprezar. A situação desse filho. A Bíblia diz que os filhos não são nossos, são do Senhor. São heranças do Senhor aqui na terra. Então, pais, independente de qualquer situação, tem que ser respeitado, pai e mãe, ser cuidados. Amém, irmãos? Amém? Cultura do mundo, que se faz como o mundo faz, a igreja não pode fazer. Bom, o que fez Jacó? Jacó foi embora, ia morrer, foi para lá, para este lugar, e a primeira pessoa que ele conheceu foi Raquel. A Bíblia diz que Raquel era bonita e agradável. E Lia, sua irmã, tinha os olhos tenros, os olhos meigos. E Jacó se encantou, se enrabichou por aquela mulher. E falou para Labão, seu pai: eu vou trabalhar 7 anos, mas eu vou casar com Raquel. Labão falou: tudo bem, bom negócio. Passaram os 7 anos. Dia do casamento. Jacó estava ansioso por este dia. Naquela época, as noivas cobriam o seu rosto. E quando chegou no dia seguinte, Jacó percebeu que não era Raquel, era Lia. E foi falar com Labão. Labão falou assim: a cultura do lugar é assim. Primeiro tem que casar a mais velha. A mais velha. Jacó, em nenhum momento aqui fala que ele orou a Deus. Não orou para saber se era aquela mulher que Deus tinha estabelecido para ele. E aí ele disse assim: eu vou trabalhar mais 7 anos, mas me dá essa mulher. É a mulher da minha vida. Virou uma contenda. Nós acabamos de ler, lá no capítulo 28, que Isaac deu uma ordem para ele: casa com uma mulher só. Cadê a obediência? Cadê a honra ao pai? Só que Jacó estava longe, cultura mundana, com a cultura de Satanás. Esqueceu tudo que os pais tinham ensinado para ele. E virou uma contenda de família. Lia dizia: o marido é meu. E a outra dizia: o marido é meu. Olha a disputa, olha a confusão que Jacó, um homem de Deus, arrumou. E Deus olhou, porque os olhos do Senhor, irmãos, estão em todo lugar. Deus está vendo toda essa situação. Deus tinha promessas na vida de Jacó. Ele fez aliança com Abraão. E ele já tinha feito aliança com Isaac. E ele queria fazer aliança com Jacó. Mas como? Deus não honra aquele que está no erro. Deus não honra aquele que está desonrando. Deus não podia abençoar Jacó por tanto erro, tantos erros que ele estava cometendo. E aí passou a viverem assim. Deus olhou e falou assim: vou dar filhos a Lia, e Raquel vai ser estéril. Vou acertar esses negócios aí. Lia começou a gerar.
gerou Rúben. Depois, mais uns filhos. Parou de gerar. Raquel teve inveja da irmã. E no capítulo 30, ela diz assim, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Jacó saiu fora. Deixou a situação por causa de Deus. Deixou toda aquela situação. Aí, Raquel teve uma ideia. Olha as ideias diabólicas. Eu tenho uma escrava chamada Bila, que meu pai me deu. Jacó gera filhos com Bila. Zilpa era escrava de Lia. Lia viu que tinha parado de gerar filhos. Vou dar minha escrava para Jacó ter filhos. Jacó, em nenhum momento ele falou assim: está tudo errado, mulheres. Eu aprendi na minha casa, na minha família, que é assim. Eu já errei, tendo 2 mulheres, ainda vou ter mais 2. Ele se sentiu muito confortável com a situação. Claro, olha o Jacó, nosso amado irmão. 4 tendas. Uma tenda de Raquel, uma tenda de Lia, uma tenda de Zilpa, uma tenda de Bila. E ele se dividia na mulherada ali. Cada dia estava numa tenda. Mais confusão. Mais confusão. Um líder, um chefe de família desonrado. Desonrado. Essa Bila foi. Rúben se deitou com essa Bila. Lá na frente pagou o preço. Pagou o preço. Da mesma forma que Rúben foi desonrado, Jacó também foi desonrado. Um líder desonrado numa família. Tudo errado. Mulher para cá, mulher para lá, filhos daqui, filhos dali. Como não bastasse a confusão entre as mulheres, começou a confusão entre os filhos. E Raquel lá estéril, e pedindo filhos. Os filhos de Lia, eles cresceram, já estavam quase adultos. Foi aí que Deus, a Bíblia diz que Deus teve misericórdia de Raquel pelo clamor. Viu o sofrimento dela. Olha como Deus é bom. Mesmo naquela bagunçada toda, Deus teve misericórdia de Raquel e abriu a madre dela. Ficou grávida de José. Deus mandou ainda uma pessoa boa ali. Naquele conflito todo, aí Deus falou com Jacó: sai desse lugar. Quantas vezes Deus deveria ter falado com Jacó? Só que Jacó estava tão envolvido no pecado que não conseguia ouvir a voz de Deus. O pecado fecha os ouvidos da pessoa para não ouvir as instruções de Deus. Aí Jacó foi embora, pegou aquela família toda, aquelas mulherada toda, aquela filharada toda e foi embora. Foi embora. Raquel fica grávida de novo. Morreu de parto. Por que Raquel morreu? Quando eles saíram lá da casa de Labão. Labão tinha ídolos, era um idólatra. Raquel roubou, a Bíblia fala isso, é só você conferir. Roubou o ídolo do pai. Roubou. Porque o ídolo era como uma herança. Provavelmente era de ouro. E ela falou: eu não vou sair daqui sem nada. Levou o ídolo. Labão foi atrás de Jacó e falou com Jacó:
Com quem está meu ídolo? Jacó disse assim: quem tiver com ídolo, morra. Palavra mesmo do líder familiar, errado, é uma palavra de autoridade. E atenção, irmãos, a tua palavra é palavra de autoridade dentro da sua casa. Autoridade. Jacó foi um homem dominado por mulheres. Dominado por mulheres. Perdeu a autoridade familiar. A casa dele todos faziam o que bem entendiam. E Deus olhando toda aquela situação. Saíram dali, foram encontrar com Esaú. Foi outro problema. Os filhos em contendas. Já a Raquel morreu. Imagine Lia, que bom que ela morreu. Estou livre, o marido é meu. Mas não foi bem assim. Raquel morreu, mas ficou José. E a Bíblia diz que Jacó amava mais José do que os outros filhos. Erro de criação, preferência, acepção de filhos. Ele é o filho de Raquel, é o que eu amo. E certa vez ele mandou fazer uma túnica longa para José. Uma túnica rica e ornamentada, que significava uma túnica de honra. Em vez de honrar o filho mais velho, honrou o menino. Honrou o menino. Olha o erro de criação, irmãos. A Bíblia diz: não provoqueis a ira. Jacó provocou a ira dos filhos. Em Efésios fala isso. Vão aprendendo a criar filhos, viu, irmãos? Eu já passei dessa fase. Irmãos, é muita coisa aqui para terminar, mas vou contar uma coisa para você. O pior problema que um pastor passa é com a sua família, de não deixar a família errar. A época que eu mais orei na minha vida foi quando meu filho começou a namorar. Meu Deus! Eu não andava, eu andava de joelhos, madrugada, orando. E eu dizia para ele: honra a casa de outro homem. Eu ensinava isso. Honra, respeita a casa do outro homem. Cuidado para não engravidar, moça. Eu tenho um nome a zelar, e você também. Meu irmão, o negócio ficou feio. Orava junto com ele, de joelho, e eu ali com ele, batalhando, irmãos. É a nossa função, senão a casa vira bagunça. Mesmo dos crentes. Um engravida, outro engravida, e depois você vai... Que cara você vai chegar na igreja? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei na obra de Deus há muitos anos, 20 e tantos anos servindo a Deus. Que situação é essa? Mas os homens podem fazer o quê? Não pode. Toma conta dos seus filhos. Chefe de família, toma conta. Aleluia. Cadê o coral da alegria? Que eu não estou vendo mais alegria. O coral da alegria se calou. Mas é verdade, irmãos. Deus hoje quer tratar, quer santificar a igreja do Senhor. Bom, a Bíblia fala, depois de um determinado capítulo de Gênesis, não se falou mais em Jacó. Os filhos quiseram matar José. E você sabe a história, que José foi para o Egito, eles pensavam que José tinha morrido, pegaram a famigerada capa, encheram de sangue e falaram: tome, Jacó, a capa do teu filho. Era assim. Passaram-se 17 anos para os filhos de Jacó encontrar José lá no Egito. E eu quero, irmãos,
no capítulo 42, nós vamos ler como é que esse encontro, como é que estavam esses filhos. Estavam esses filhos, capítulo 42, versículo 21. Né? José reconheceu os irmãos e disse assim: eu quero saber como esses meus irmãos estão. O versículo 21 disse assim: eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão José. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso sobreveio esta angústia. Nesses 17 anos, Deus trabalhou nessa família. E eu quero dizer a você, meu irmão, que está servindo a Deus, Deus está trabalhando na sua família, porque Deus não dorme. Deus é espírito. Ele está trabalhando. Trabalhou nessa família. Jacó se arrependeu dos atos deles. Pagou um preço. Ficou sem Raquel e sem José. Olha Deus. Olha Deus. Seu Jacó. Você vai ficar sem essas duas pessoas para você aprender. Né? E fez esse trabalho. Os filhos carregaram a culpa de ter matado José. Assim eles pensavam. E Deus usou a José. Ali esses irmãos confessaram ali diante de José. José entendia o que eles estavam falando. Eles não reconheceram José. Confessaram. Aquela maldição familiar de perdas e ganhos, de falta de respeito, de filhos, de mulheres, foi quebrada ali. Só uma forma de quebrar a maldição: com arrependimento, com amor e com perdão. José fez isso. Foi honrado, honrou sua família, honrou, mandou chamar seu pai, perdoou todo mundo, deu uma terra boa lá no Egito para sua família viver. E eu quero que você fique em pé. Se levante. Nós vamos encerrar. Uma história terrível, mas que Deus, pela sua infinita misericórdia, trouxe o amor, o arrependimento e o perdão. É só assim que se quebra uma maldição familiar. Porque existem uns demônios, uma casta de demônios em certas famílias, que tudo vai se repetindo. Tudo vai se repetindo. Edivaldo, o obreiro Edivaldo, estava me falando aqui nesse intervalo de culto, que tem uma família que a mulher, a dona da casa, perdeu 3 pessoas. 3 pessoas dentro de um mês, tudo de câncer. Tem que quebrar isso, irmãos. Isso é um demônio. Tem família que todo mundo se separa. Isso é um demônio. Precisa ser quebrado. E eu quero ler o último versículo. Capítulo 49, versículo 31. Ali foram sepultados, ali aonde? No campo de Maquipela.
Abraão comprou esse campo, um cemitério, um lugar para enterrar mortos, para enterrar Sara. Sara foi a primeira a morrer. E ele comprou esse local para a família. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. E Isaac e Rebeca, sua mulher. Ali também foi sepultada quem? Qual era a mulher do plano de Deus para Jacó? Era Lia ou Raquel? Deus deu honra a esta mulher mesmo depois de morta. Mesmo depois de morta. Na vida de Jacó, se ele seguisse o plano de Deus na vida dele, ele conheceria, ele ganharia a primogenitura. Deus daria um jeito na situação. Não precisava ele se antecipar. Ele iria lá nessa terra de Padã-Arã, conhecia Lia, ensinava a palavra de Deus para ela, levava esta mulher lá para a terra dos antepassados dele. E ela teria 12 filhos, porque tinha que ser 12, que são as 12 tribos de Israel. Era plano de Deus. E eles seriam felizes para sempre. E eu quero dizer, irmãos, que às vezes você está levando uma carga violenta de problemas, de sofrimento. De sofrimento. Porque antecipou o plano de Deus. Mas Deus que é bom, é Deus de misericórdia. Hoje, Ele quer te livrar desse sofrimento. Precisa se arrepender dos erros do passado. Jacó chegou à conclusão: não vou errar mais, chega de tanto erro. Eu quero voltar para Deus. Eu vou voltar para os meus antepassados. E eu quero, irmãos, aquele irmão agora que tiver um problema, que precisa ser quebrado, que precisa ser expulso esse demônio da sua família e da sua vida, eu quero chamar a equipe ministerial. Vem aqui, irmãos, para você ficar livre, para você ficar liberto. Você que não tem força, você que não tem força para se livrar desses xingamentos, você que está vendo a sua família destruída e não sabe o que fazer, agora é a hora, não é amanhã, é hoje, em nome de Jesus.